Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Genoma Cast. Nosso tema de hoje é um tema fantástico que transcende a matemática, física, química, biologia, história e todas as outras ciências, porque hoje nós falaremos sobre aprendizado, ou seja, essa difícil tarefa que é colocar aquilo que você enfrenta no dia a dia dentro da sua cabecinha para você nunca mais esquecer. Para falar desse tema, estou aqui ao meu lado, Breno Meira, professor de física e também pós-graduado em neurociência do aprendizado. Breno, seja bem-vindo. Como é que você está? E aí, Davi, belezinha, cara? Cara, primeiramente, muitíssimo aí obrigado pelo convite de bater esse papo com você aqui, de um tema que, assim, é legal demais. Eu adoro, eu estudo bastante, estou sempre em contato, né, com o que a gente tem aí sobre psicologia cognitiva, neurociência da aprendizagem, para poder colocar isso em prática com os meus alunos, né, nas escolas que eu dou aula, nos cursinhos, na plataforma, e é um tema que eu gosto demais e que eu tenho certeza que quem está acompanhando com a gente aqui, se prestar atenção legal, vai conseguir tirar muita dica importante aqui e muita coisa que vai conseguir colocar na sua rotina de estudo para melhorar a forma de aprender, né? E vai conseguir também fugir das picaretagens que a gente vê pela internet aí, das diquinhas lero-lero da galera. Ou seja, vamos falar de aprendizado, mas falar com ciência da galera. Com ciência, né? Esse é o nosso compromisso. Né, a coisa mais importante sobre aprendizado, Davi, que eu acho que é o cerne de tudo que a gente vai falar aqui. Experiência pessoal não é método. É a coisa mais importante. Experiência pessoal não é método. Já vou colocar isso aí como nome do podcast, tá, Wellington? Experiência pessoal não é método de aprendizado. Fantástico. E já que a gente está falando de experiências individuais, né, sobre aprendizado, é muito comum, cada vez que a gente conversa com aluno de pré-veste, que a gente conversa com professores até mesmo, né, pessoas que não são especialistas na área, que não são estudadas na área, eles afirmarem que cada pessoa tem estratégias distintas de aprendizado. E aí, Breno, é verdade isso? Cada pessoa vai ter seu jeito próprio de aprender? Ou seu jeito próprio de criar uma rotina de estudo? Explica isso melhor para a gente aí. Vamos fazer uma analogia aqui para responder isso. Cada pessoa trata diabetes de um jeito diferente? Não. Cada pessoa trata pneumonia de um jeito diferente? Não. Cada pessoa que quebra um osso vai consertar o osso de um jeito diferente? Não. Em essência, se você fica doente, se você tem um problema aí numa parte do seu corpo, quebra um osso, pega uma pneumonia, uma gripe e tal, a gente tem o quê? Estudos que mostram quais são as melhores formas de você tratar aquela doença e de você resolver aquele problema. Óbvio que você tem tratamento de primeira linha, de segunda linha, terceira linha, às vezes tal medicação funciona melhor para um, o outro não responde tão bem, você troca a medicação, mas tudo dentro do que está previsto ali pela ciência e tudo dentro de um conjunto de práticas que tem validação. Por algum motivo que eu nunca entendi bem qual é, para a ciência da aprendizagem e para o estudo, as pessoas acham que essa lógica ela não vale. Que cada um aprende de um jeito, que cada um tem uma forma de aprender. Fulano é mais visual, mais sinestésico, mais auditivo, só aprendo escrevendo, só aprendo... E não. Né? Do mesmo jeito que o seu coração, né, responde da mesma forma que o meu, funciona da mesma forma que o meu, que o seu pulmão funciona da mesma forma que o meu, o seu cérebro, que é o órgão responsável pela aprendizagem, também funciona da mesma forma que o meu. O que eu acho que as pessoas acabam confundindo muito é
a forma que eu gosto e me sinto confortável estudando é diferente da forma que o outro fulano gosta e se sente confortável estudando. Então, por exemplo, um exemplo clássico que está super na moda dos estudos agora, que é o flashcard. Usar baralho de flashcard, né? Você vê um monte de gente falando assim, flashcard é maravilhoso, eu faço e eu gosto, eu adoro, e pá, e funciona super bem. E aí tem um monte de gente que odeia fazer flashcard, que fica meio bolado, assim, fica, pô, eu acho um saco, não me adapto, mas tá todo mundo falando que é maravilhoso, então eu tenho que fazer também. E não tem, né? O flashcard, ele tem um princípio básico, que a gente vai até falar dele depois, para funcionar, que você pode aplicar de outras formas que não seja com um baralho infinito no Anki. Então, assim, não é verdade que cada pessoa aprende de um jeito. É verdade que cada pessoa gosta mais de estudar de uma forma ou de outra. Aí o que a gente tem que olhar é se a forma que a pessoa gosta mais realmente é das que tem maior eficiência, né? Um maior arcabouço de estudos que provam que ela é eficiente ou não. Porque, pô, nos estudos em geral acaba acontecendo que a gente tende a gostar mais e se sentir mais confortável fazendo aquilo que deixa a gente mais passivo, que tem menos esforço, e aí às vezes não é o que vai funcionar melhor. Então, não é verdade que cada um aprende de um jeito. E é inevitável, né? Nós somos animais. Uhum. Eu sempre comento isso com todo mundo. A gente não pode esquecer que nós, apesar de termos um telencéfalo super desenvolvido, polegar opositor e assim vai, nós somos animais e como animais Exatamente. a gente quer conforto, né? Então, não necessariamente o conforto é o mais adequado também, né? E Fazendo uma comparação boba com atividade física, né? Levantar pouco peso na academia é muito mais gostoso que levantar muito peso. Exato. Mas e aí? Né? E mais do que isso, né? Fazendo um comparativo também com a atividade física, né? Se você quer ter um aprendizado de uma dança, você vai ter que fazer aquilo de modo que seja repetitivo, que vai ser às vezes dolorido, né? Você pega uma bailarina, a bailarina às vezes tem os pés machucados de tanto tentarem fazer um determinado movimento. Então, o estudo, ele também tem esse lado, né? E aí, já pegando até esse gancho, eu vou te fazer uma pergunta, Davi. Se você estivesse estudando lá um passo de dança para poder fazer, sei lá, você vai participar da dança dos famosos. Aí você ensaiou várias vezes esse passo de dança, aprendeu um monte de coisa. Aí você precisa revisar esse passo de dança para ter certeza que você vai chegar bem na apresentação. Você vai revisar assistindo um vídeo das pessoas fazendo esse passo de dança? Não, de modo algum. Então tá, a gente volta a falar disso daqui a pouquinho. De modo algum, né? E já que a gente está falando de passo de dança, de apresentação, a pessoa que vai fazer uma apresentação de dança, ela tem que ter aqueles movimentos que ela fará bem condicionado na cabeça dela, né? Perfeito. E aí, quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que ter aquelas habilidades, aqueles conteúdos que vão ser eventualmente cobrados bem da nossa cabecinha. E aí eu lembro, Breno, que por vezes a gente vai conversar com os estudantes e eles usam um termo assim, eu ainda não memorizei isso, ou eu ainda não decorei isso, né? E aí, cara, quando a gente pensa aprendizado, esses termos como memorizar, eles são relevantes? E se eles são relevantes, dentro da dinâmica, né, a gente sabe que existe aquilo que é o desafio e a gente sabe que dentro desse desafio ele tem um tempo. Existe algum tipo de experiência que a gente pode falar o seguinte, olha, existe como eu aprender para um prazo determinado? Existe alguma coisa desse tipo assim? Cara, então, decorar e memorizar faz parte do aprendizado, né? Inevitavelmente. Isso acontece, isso é necessário. Qual que é o problema? O problema é que tem gente que acha que aprender é só decorar e só memorizar, né? Dentro daquela lógica das memórias de longo e de curto prazo, por exemplo. Então, assim, tudo que a gente está trocando ideia aqui agora
todas as informações que a gente está passando, o exemplo que a gente teve ali da dança, são informações que quem está escutando vai pegar isso, vai colocar ali numa caixinha que é aquela memória de curto prazo, que basicamente é onde você tem tudo aquilo que você está utilizando agora. Seja para entender a aula que você está assistindo, o podcast que você está ouvindo, o exercício que você está resolvendo, ou até mesmo para escrever um conjunto de letras que tenham um significado e formam uma palavra. Tudo isso está dentro dessa memóriazinha de curto prazo, que ela dura muito pouquinho tempo. E ela é limitada, né? Não cabe uma infinidade de coisas. E existem as coisas que vão para aquela memória que a gente sabe que é a memória de longo prazo, que é basicamente o que a gente decora, o que a gente memoriza. É aquilo que, se você precisar lembrar daqui a meses, anos, você vai conseguir. Então, isso é tudo beleza, tudo tranquilo. Qual que é a grande treta? Não é porque foi para a memória de curto prazo que está fácil de recuperar. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm que entender. O que é recuperar, né? Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, Davi, em que ano a gente se conheceu? É 2014. 2014, né? Aí se eu te perguntar assim, Davi, em que ano que a gente foi no show da Lineker juntos, aqui em Belo Horizonte? 2014 também. Não foi em 2014. Ai. Eu já não dava aula em Valadares mais, então foi de 2016 para frente. Verdade, velho. Né? E aí, Você já era casado também. Você já era casado. Então, por exemplo, quando eu te pergunto o ano em que a gente se conheceu, 2014 é relativamente fácil de você lembrar. Você recupera essa informação com facilidade. Por quê? Porque você lembra que, por exemplo, foi, eu acho que o ano que você também entrou no Genoma. Então, essa é uma coisa que está fresca na sua cabeça. Quando eu te pergunto o ano que a gente foi no show da Lineker junto, essa informação ela está na sua cabeça também. Mas ela é mais difícil de você lembrar. Porque você não tem uma referência tão clara, por exemplo. As duas estão memorizadas, mas uma é mais facilmente recuperável e a outra é mais dificilmente recuperável. Uma é facilmente recuperável porque ela está enganchada na informação primeiro ano que eu trabalhei no Genoma. A outra é mais difícil porque ela não tem esse link. Então, memorizar é importante para o aprendizado. Então, só que além de memorizar, a gente precisa de ter um negócio que dentro da literatura da ciência da aprendizagem a gente chama de poder de recuperação. Tem coisa que está memorizada e você lembra com facilidade, tem coisa que está memorizada e é difícil. Mas que se você for recebendo pistas, né, você vai acabar conseguindo lembrar disso inevitavelmente. Então, qual que é a grande sacada da memorização quando você está pensando em estudo para a escola, em estudo para a prova? Você precisa memorizar e, além disso, você precisa manter com que seja fácil a recuperação dessas informações. Porque tem coisa que está no seu cérebro e você não lembra. Mas se alguém for te dando dica, você vai linkando, você fala, era isso, foi tal dia, foi tal ano, foi tal lugar, foi tal contexto. Então não tem um problema em pensar no aprendizado como memorização em alguns aspectos. Mas a gente tem que pensar também na capacidade de recuperação e, para além disso, na capacidade de usar o que você aprendeu e memorizou para resolver novos problemas e para aplicar em novos contextos, que aí é uma outra coisa também importante. E, inclusive, fazendo conexão, não sei se eu estou certo, tá? Eu vou pegar a sua área, tá, Breno? Porque a física, pelo menos quando eu estava no pré-vestibular, era um desafio para mim, né, cara? Muito desafio. Eu lembro que, por vezes, os professores de física, né, eles vão pegar as fórmulas e eles vão criar pequenas frases. E essas frases, então, elas entram exatamente como se fossem vamos dizer assim, esses estalos de recuperação de memória, né? Isso, você engancha uma coisa na outra, né? Uma forma de você memorizar coisas é assim, o que a gente tem, isso eu acho muito legal, o que a gente tem de evidência de que faz você memorizar coisas com facilidade? Fortes emoções positivas ou negativas. Então, assim, algo que te causou um desconforto muito grande, um sofrimento muito grande, você não precisa ficar tendo contato direto que você vai lembrar fácil. Né? É até uma questão meio que de sobrevivência. Coisas que te causaram uma emoção positiva também com muita facilidade, você também vai lembrar fácil. Sei lá, dia do seu casamento, você vai lembrar de muito detalhe, o dia que o Gael nasceu,
né? Emoções positivas muito fortes. E a terceira coisa que faz você lembrar as coisas com muita facilidade é quando você pega um conhecimento novo e prende ele num conhecimento antigo. Então, por exemplo, quando você, né, como eu falei, associa o ano que você me conheceu com o ano do seu início de trabalho no genoma, você está enganchando duas coisas. Na física, quando você vai estudar lentes e você consegue associar o que você estudou de lentes com o que você estudou de espelhos, é mais fácil você lembrar do que se você não fizer esse link. Quando você pega uma fórmula, DVT, e associa com uma frase, Deus vê tudo, quando você pega FMA, segunda lei de Newton, e associa com física, meu amor, quando você vai lá na biologia e lembra lá do reficofage, né? Para você lembrar lá do reino, filo e tal, você está enganchando, né? Esse acrônimo, a gente chama de recurso mnemônico, né? Você está enganchando a fórmula que você usa para determinado conteúdo com as palavras que você já conhece. Então, você está pegando uma coisa nova e juntando com uma coisa antiga. O que é maravilhoso, o que funciona super bem e o que é tão perigoso quanto bom. Perigoso? Perigoso. Por quê? Se a pessoa ela fica decorando macetinho para as coisas e ela só tem um conhecimento superficial de cima daquilo ali, seja para matemática, para física, para biologia, não sei se tem algum macetinho assim que vocês usam na história ou na sociologia, você acaba, na hora que você precisa pegar aqueles conceitos e aplicar para resolver um problema, você consegue sair do símbolo D, V e T e chegar numa compreensão profunda dos conceitos que você está usando? Então, tem gente, né, a física tem muito isso da galera achar que física o difícil da física é decorar a fórmula. Aí as pessoas ficam decorando o máximo de macete possível. Mas elas não têm compreensão naquilo ali. Aí, sei lá, você pega DVT, tem um V que é de velocidade. Aí você pega outra equação que é VRI, que é a famosa você ri, que o pessoal fala. O V ali é outra coisa, é tensão elétrica. Mas você sabe trabalhar também, um estudante, hein? Aí você pega PVNRT, o V é volume. Puxa. Então, assim, se você decora todas as equações usando mnemônico, mas você para aí e você não aprofunda o seu entendimento, você está vendido, se a questão exigir teoria, né? E é uma das coisas que o Enem, por exemplo, faz pra caramba. E não só isso, né? Vamos pensar no contexto prático da física mesmo, da matemática. Pode ser que ali esteja uma unidade de medida que precise ser equilibrada, né? Elas precisam ser clássico. E se você está atento só à fórmula, você não vai fazer esse exercício e, consequentemente, vai ter uma alternativa com aquele erro que você fez. Sempre tem, principalmente no Enem. Vai ter uma alternativa e você vai errar feliz. Você vai errar feliz. Exatamente. Ou seja, né? A memorização é importante, mas ela não é a solução, né? Ou melhor, a memorização de fórmulas, ela deve servir ali como se fosse ganchos para... É ponta do iceberg, né? Ela é a ponta do iceberg porque o que importa mesmo é o que não está tão explícito, né? A gente fala que você tem o processamento superficial da informação e você tem o processamento profundo, né? O processamento superficial é aquela primeira análise. DVT. Distância, velocidade vezes tempo. Processamento superficial. O que é o processamento profundo? Você entender o que significa velocidade, rapidez com a qual se muda de posição, o que é a distância, o que é o tempo, como é que as unidades se relacionam, né? Que para distâncias iguais, velocidade e tempo, para distâncias iguais, velocidade e tempo vão ser inversamente proporcionais, e por aí vai. Então, você não pode parar ali no raso, entendeu? Na história, por exemplo, na sociologia, você deve ter um monte de exemplo disso aí também, tipo, do que seria a pessoa, sei lá, entender o que foi a Primeira Guerra de forma superficial. Os países saíram na porrada. Por quê? Saíram. Superficial. Agora, quais todos os motivos, implicações, interesses que vieram ali, né? Exato. Isso aí vai trazer um processamento que ele é muito mais profundo, né? Que vai sair da lógica da mera memorização para entrar num lugar onde você consegue usar isso para comparar com outras coisas e resolver novos problemas. Exatamente. E aí, Breno, continuando nossa conversa, e a gente está falando sobre essa coisa de estudo.
Tem um teórico, cara, que eu gosto muito de citar, eu gosto de citar ele mais especificamente, e aqui a gente não tem esse compromisso acadêmico, mas eu gosto de citar ele porque ele é um cara que tem uma obra chamada Da Leveza, chama Gili Lipovetsky. E o Gili Lipovetsky, ele trabalhou uma característica que é muito interessante, que é, a sociedade contemporânea tende a transformar tudo em elementos que sejam muito leves. Né? Um exemplo prático é a gente pegar o celular. Né? O celular que a gente começou há 10 anos atrás, ele era muito mais pesado do que a gente tem hoje. Eles eram insuportavelmente mais pesados. E aí o Lipovetsky... Pelo menos a bateria durava mais. Durava, isso é verdade. Né? Sim, indiscutivelmente. E não ocupava tanto espaço, né? Era engraçado a gente fazer as coisas. Hoje eles... processamento, só para o celular funcionar, ele precisa de 50 gigas, é um tempo absurdo. Mas... nessa perspectiva, o Lipovetsky ele faz uma denúncia para a escola. Ele fala assim, a escola ela está deixando de ser vista e de se ver como um lugar que é um lugar de labor, ou seja, de trabalho, de esforço. E aí, por que eu estou citando isso? Porque você falou lá atrás, você falou um negócio que é muito interessante. Fala assim, por vezes a gente escolhe como método de estudo aquilo que a gente se sente mais confortável. Para o estudante de alta performance, ele precisa entender que é no pain, no gain mesmo. Ele pode usar a camisa, então, no pain, no gain, entender que assim vai ter que suar mesmo no dia a dia. Pra caramba, velho. Bicho, o que eu sempre falo com os meus alunos dos cursos e tudo mais, aprender é difícil, estudar dá trabalho, ponto. Não tem jeito fácil, não. Tem jeito fácil de decorar hoje para fazer a prova amanhã e esquecer semana que vem. Isso dá para você fazer. Que é o que às vezes a gente faz. Eu fazia isso no colégio também, que eu não sabia estudar. Você preocupa em vencer a prova da semana e o pau que quebre. Aí, se a prova do próximo mês for cumulativa, você já roda, né? E quando a gente está estudando em alta performance para o Enem, para um vestibular, você está estudando hoje para a prova do final do ano. Você está estudando hoje, às vezes, para a prova do ano que vem. Então, você não pode ficar nesse lero-lero de aprender rápido, memorizar superficial e aí, bicho, um trem que é desesperador. Às vezes a pessoa estuda um ano inteiro no pré-vestibular para a prova do Enem, estuda meio que nas coxas, aí por algum motivo ela não é aprovada na primeira tentativa dela e tem que estudar de novo. Aí às vezes a pessoa estudou tão mal que ela vai ter que começar meio que do zero no ano seguinte. E aí você fica num ciclo eterno. Assim. E sabe o que é pior do que ela começar do zero? É ela pegar uma anotação do ano anterior e achar que ela é válida para esse ano, cara. Eu acho isso, assim, muita doideira até. Que definitivamente a anotação ali é um modo de aprendizado, né? Então, ele pegar um exercício do passado e se apropriar dele no presente sem fazer uma ação reflexiva. Porque se você faz uma ação reflexiva, ainda vai, né? Mas exato. Não vai. E aí, qual que é a treta, né? Pensando nessa lógica de se é no pain, no gain mesmo. Quais são, tem estudos que mostram isso, né? As técnicas de estudos que a maior parte dos estudantes gosta de usar. Releitura, destacar as coisas, grifar, fazer resumo, né? São as que mais usam. Você é professor há bastante tempo também, você tá ligado. Não, só me vem na cabeça aquelas studygrams com aquelas mesas cheias de canetinha colorida. E faz aquele trem hiper detalhado, né? Eu já li alguns textos que eles chamam isso de... Especialista em letters, né? O melhor são os memes, tipo assim, o caderno todo bonito, aí você vai ver o título do caderno é Holocausto, e tudo colorido. Eu fico assim, velho, não faz isso aí bonito não, cara, foi pai. Pior que isso é só Sambô cantando Sunday Bloody Sunday. É tipo isso. Quem não conhece Sambô cantando Sunday Bloody Sunday, escuta aí, procura que é triste. É triste. Mas enfim, aí qual que é a lógica, né? Eu já vi uns textos falando que isso aí é meio que uma procrastinação performática. Né? O que é a procrastinação performática? Você procrastina o que você tinha que realmente estar fazendo no estudo, que a gente já vai discutir o que é, por meio de uma coisa que vai gastar muito tempo e que você vai fazer de conta que é uma performance, que é algo que está te fazendo performar melhor.
Então, ficar emperequetando resumo, fazendo lettering, tudo mega desenhado e colorido e ornamentado, é uma forma que, às vezes, inconscientemente, tá? Não tô falando que as pessoas fazem isso de propósito, não. É uma forma inconsciente que as pessoas têm de enrolar para fazer o que tem que ser feito e que realmente é mais difícil e dá mais trabalho, né? Interessante. Então, por exemplo, resumo, destacar e releitura, dentro do que a gente tem de estudos, e tem estudos assim, bem parrudos, com meta-análise mostrando, são técnicas de estudos de baixíssima eficiência em termos de aprendizado, que é o que as pessoas mais usam. Por quê? Releitura é fácil demais. Reler um negócio que você já estudou é uma delícia, porque você simplesmente vai ler coisas que você já estudou e você vai falar, olha, eu lembro disso. Olha, eu lembro daquilo. Olha, tinha isso mesmo. Olha, realmente, eu lembro, né? Só que qual que é o problema? Lembrar, reconhecer uma coisa que você já estudou é diferente de você ser capaz de tirar essa coisa da sua cabeça sozinho. Por exemplo, quando eu virei para você e falei assim, Davi, em que ano que a gente foi no show da Lineker? Aí você falou 2014. Aí eu falei, não, eu já morava em BH. Aí você falou, porra, é mesmo. Eu já estava até casado. Então você reconheceu depois de uma informação que eu dei. Você não lembrou disso sozinho, de primeiro, né? Então a releitura, ela tem esse negócio. Aí, por exemplo, uma forma que a galera usa muito para revisar conteúdo nessa reta final. Vou reassistir todas as aulas que eu já vi. E aí foi o que eu te perguntei aquela hora. Você está ensaiando para a Dança dos Famosos. Você tem que revisar os passos que você vai fazer lá. Você vai pegar um vídeo de você dançando e vai ver de novo? Para você falar, realmente eu lembro que é isso tudo que eu tenho que fazer. Ou você vai tentar refazer tudo para ver se você vai dar conta na hora. Você sacou? É. Então, por exemplo, pode falar. Não, eu ia citar um exemplo, né? Porque agora eu saí eu sou um ex-viciado em CrossFit e agora eu sou um lutador de jiu-jitsu, né? Uhum. Então, tem um lutador chamado Nicolas Meregali. E aí o Meregali, ele é um excelente lutador. Uma vez ele ganhou um campeonato em que foi muito interessante, né? Uma luta casada, na verdade. Uhum. E que ele fez um desenho no seu kimono de um triângulo. E o triângulo é um golpe do jiu-jitsu, né? É um golpe do jiu-jitsu. E aí foi muito interessante porque ele entrou com aquele negócio pintado nas costas, ninguém entendeu nada. E depois que passou a luta, ele fez um lançamento de um vídeo que foi muito legal, que é um vídeo que ele mostra dele antes de entrar na luta, ele com o seu sparring, né, com a pessoa que está treinando ele, está aquecendo ali, ele fazendo exatamente cada passo que ele precisava fazer para ele finalizar o cara que ele venceu no triângulo. Então, olha só que interessante. Ele estava tão seguro de que ele sabia o que ele tinha que fazer, porque ele não estava assistindo vídeo, ele estava fazendo isso de forma repetitiva, no caso, uma atividade física, fisicamente mesmo, né? Em que ele entra na luta com uma marca em que ele, em alguma medida, disse ali que ele ia fazer, e quem duvidou assim, não, foi só uma coincidência, ele falou assim, não, tá aqui, ó. E é exatamente um triângulo da montada. Ele faz um triângulo de uma posição. Ele fez 10 minutos antes de entrar na luta e ele fez na luta, sabe? Exatamente. É fantástico isso. Pois é. E aí, assim, essas são as maiores armadilhas do estudo como um todo, né? A releitura, baixíssima eficiência. Revisar reassistindo aula, baixíssima eficiência. Destacar, fica grifando, também tem eficiência muito baixa. Em alguns casos, às vezes até atrapalha, né? E o resumo também é um negócio de baixíssima eficiência. Por quê? Por causa da forma como as pessoas costumam fazer resumo. E eu tô falando que eu fazia assim também na época de escola, porque eu não sabia que era ruim. Como é que as pessoas fazem resumo, né? Você já deve ter visto muita galera fazendo isso. Pega só as partes mais importantes do texto e vai jogando numa outra folha em tópico. É verdade, eu faço isso também. Eu fazia isso pra caramba, assim. E isso não é uma parada que funciona tão bem. Chamava fichamento, inclusive. Fichamento. Beleza? Normalmente, né, o que a gente tem, por exemplo, dentro da ciência da aprendizagem, que se você quiser usar um resumo, vai ser bom. Como é que você faz um resumo? Estudou o texto?
Estudou um conteúdo? Estudou um capítulo? Estudou uma aula? Faça o resumo com as suas palavras e com o seu entendimento. Aí o resumo ele fica legal porque ele exige toda uma ação cognitiva de concatenar, tirar conclusões, ver o que você lembra, ver o que você não lembra. E durante esse processo de elaborar o resumo com o que você entendeu, você já vai até se dando conta do que você entendeu e do que às vezes você não entendeu tanto. Às vezes na hora de fazer o resumo você fala, pô, isso aqui eu não estou conseguindo nem explicar, pera, eu vou ter que estudar de novo. Né? É uma das habilidades que a gente vê, por exemplo, dentro da ciência da aprendizagem, que é a metacognição, que é a gente adquirir a capacidade de avaliar o nosso processo de aprendizagem. E quando você está fazendo um resumo Ctrl+C, Ctrl+V, né, copiando e colando na sua folha de caderno, você não está fazendo nenhum tipo de esforço para ver se você realmente entendeu que aquilo que você copiou. Uhum. Uma outra situação na qual acontece isso, que é uma procrastinação performática também, é quando você tem aquele aluno que ele está mais preocupado em copiar tudo que o professor fala e tudo que o professor passa no quadro do que prestar atenção se ele está realmente entendendo o que está sendo dito. Aí ele mete um Ctrl+C, Ctrl+V gigante do quadro para o caderno, para o tablet, né? E ele meio que deixa para o estudante do futuro a tarefa de ver se ele realmente entendeu. É uma procrastinação performática, né? Você pega um cadernão bitelo no final do ano, grossão lá, desenhado, copiado, fala, porra, copiei tudo, eu estudei horrores. Mas às vezes você gastou mais tempo anotando do que realmente verificando se você tinha entendido o que o professor falou. O Ctrl+C, Ctrl+V não te dá essa chance. Esse é o maior perigo. É um desgaste de tempo de identificação das palavras e memorização memorização rápida das palavras e não de uma sinapse sobre aquilo. Né? É verdade. Tem estudos que mostram, por exemplo, assim, né, uma coisa que já cansaram de me perguntar e eu achei estudos discutindo. O que é melhor, copiar na mão ou copiar digitado? O que é mais eficiente para o aprendizado? Nossa, eu não faço ideia. Se você tivesse que chutar. Na mão. Na mão? Eu chutaria na mão. Beleza. Eu teria um argumento que é só de cabeça, que é que na mão a gente é mais lento, então você tem que pensar mais para escrever. Você foi no ponto. É. Aí, olha o que acontece, né? Muita gente acha que assim, escrever na mão é melhor porque você recruta mais partes do cérebro por causa do movimento da caligrafia. Tem nada disso, né? Escrever na mão é melhor para você aprender a escrever, para você desenvolver habilidade motora, mas para você aprender uma coisa depois que você já está adulto, a atividade motora não tem nada a ver com isso. Ativar mais áreas do cérebro não tem nada disso. Porque se quanto mais área do cérebro você ativar, melhor é para você aprender, então escreve na mão enquanto você canta e corre numa esteira, pô. E aí você vai ativar um monte de área do cérebro, né? Mas qual que é a lógica? Nesse estudo, o pessoal percebeu o seguinte, que normalmente quando a pessoa copia digitando, como ela tem muito mais agilidade, ela vai fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo que o professor está falando. Então ela faz uma transcrição muito literal. Quando a pessoa vai copiando na mão, isso foi feito em aula de faculdade, tá? Então é importante falar isso, que a aula de faculdade é mais corrida e o professor não vai te dar tempo para copiar mesmo, não. E quando a pessoa copiava na mão, como não dava tempo dela transcrever tudo, ela anotava o que ela entendeu. Uhum. Então o pessoal percebeu que anotar na mão era melhor porque as pessoas copiavam o que elas entendiam e não transcreviam de forma literal tudo que o professor falou. Depois, no mesmo estudo, o que eles falaram? Pô, vamos ver então se a gente botar a galera digitando com a instrução, não digita tudo, digita o que você entendeu. Se vai dar uma baita diferença. Insignificante. Caramba. Ou seja, não faz diferença se você está digitando ou se você está escrevendo. O que faz diferença é se você está fazendo Ctrl+C, Ctrl+V ou se você está elaborando sobre o que você está recebendo de informação para escrever. Ou seja, a plataforma indifere. O que importa é o método. Exatamente. É o método. Que é aquela... E aí é aquele negócio. O que é mais confortável? O que é mais gostosinho? Dar Ctrl+C, Ctrl+V ou ter que parar para pensar?
se você entender o negócio. E até do ponto de vista físico, digitar é menos exaustivo do que ficar escrevendo. Porque escrever cansa, é só você pensar a dor que sente na mão quando você está escrevendo. Né? E aí é aquele negócio, cara, ter que tomar um papel de protagonismo sobre o aprendizado, ter que ficar o tempo inteiro verificando se você está ou não entendendo aquilo que você está estudando, aquilo que você está vendo, te leva para um lugar de desconforto muito grande. Porque às vezes você vai assistir uma aula de 50 minutos e não vai entender 10 minutos dela, porque o tema é difícil pra caralho. Né? E aí, entre adquirir esse papel ativo e ter que ficar lidando com esse desconforto o tempo todo, e só rever a aula, e só dar Ctrl+C, Ctrl+V, né, no quadro ou na palestra, a grande parte das pessoas vão para isso que é mais confortável, mas é o que é menos eficiente. E essa que eu acho que é a grande treta, assim, da questão dos métodos de estudo e da gente aprender direito, velho. E já que a gente está falando de aprender direito, agora vamos aí para, vamos dizer, de colocar contra a parede agora, menino Breno. Uhum. Até para a gente conseguir já caminhar para um fim. Eu falo muito, né, velho? Foi mal. Não, tá ótimo, né? Tá excelente. Até porque é aquela história, se a gente fala muito sobre um tema é porque a gente tem repertório para isso, né? Tem até um meme que você quer saber se alguém sabe sobre esse tema, pede para que ele falar mais de 30 segundos. Né? Se ele conseguir verdade. Se ele falar por mais de 30 segundos sobre o tema, é isso aí. Breno, e aí, cara? O que é eficiente? Vamos pensar assim, ou melhor, não só o que é eficiente, quais posturas, né, além da postura de estudo, somadas às posturas de estudo que podem levar ao estudante um aprendizado mais eficiente. Você já disse ele assumiu o protagonismo do seu aprendizado. Mas como que ele pode conseguir isso? Então vamos lá. Falando de técnica de estudo, só de técnica, de forma de estudar. O que a gente tem na literatura mais recente que funciona muito bem são duas coisas principais. Prática distribuída de estudo e teste, efeito teste. Já explico o que é. Prática distribuída é basicamente o seguinte: eu tenho que estudar 6 horas de matemática por semana. É melhor tirar segunda-feira à tarde e fazer todas essas horas? Ou é melhor fazer 2 horas segunda, 2 quarta e 2 sexta? É melhor fazer 2, 2, 2. Isso é uma das coisas que já tem comprovação de que funciona melhor. É melhor se eu tenho que resolver 30 exercícios de linguagens na semana. É melhor pegar uma tarde e fazer 30 ou é melhor dividir isso em 6 questões por dia de segunda a sexta? É melhor dividir em 6 questões por dia de segunda a sexta. E não tem regra, não tem um número menor e um número melhor. A ideia é que se você distribui, é mais interessante. Porque você acaba sempre voltando no conteúdo. E meio que toda vez que você volta naquele conteúdo, que você volta naquela matéria, você está dando meio que um sinalzinho pro seu cabeção, tipo assim, esse negócio é importante, eu tenho que pensar nisso aí a semana inteira. Né? Isso é uma das coisas que mais funciona. Então, parar de fazer blocão de estudo e fazer blocos menores, né? Mas, pelo amor de Deus, sejamos maduros e inteligentes. Você não vai falar assim, professor, então eu vou estudar, ao invés de estudar 30 horas de matemática na semana, eu vou fazer 30 dias 1 hora. Não, pô, faz assim, né? Num bom senso. Então eu vou fazer só uma questão por dia para dividir em 30 dias. Não, não é assim, né? Com bom senso. Isso é uma das coisas. 30 questões de matemática para um estudante de alta performance não dá, né, galera? Né? Pois é. Não, mas é porque assim, às vezes a pessoa vai fazer 30 por falar, eu faço 30 por dia. Pô, divide 15, 15, divide 10, 10, 10, né? Mas precisa fazer uma por dia também para dar os 30, porque aí não tem nem jeito. E a outra coisa é o efeito teste. Efeito teste é o que é mais fantástico em termos de aprendizagem. E como é que você pode fazer o efeito teste? Que é literalmente você testar se você tem aquele conhecimento. Testar se você sabe aquela matéria. É relendo um conteúdo que você já leu? Não. Não, porque você não está testando, você está revendo.
Rever não testa, rever lembra. É reassistindo a aula? Não. É ensaiando, é fazendo todos os passos na prática antes da luta? Sim. Para você ver se você sabe os passos. Então, lista de exercício. Estudou o conteúdo? Pega a lista de questões. E aí uma dica que eu vou dar aqui também, que é um erro muito comum, principalmente na física e na matemática, que é o seguinte. Lista de exercício para testar conteúdo não necessariamente é lista de exercício do Enem. Porque às vezes o Enem, ele além de testar o conteúdo, ele quer ver se você sabe mobilizar o conteúdo para resolver um monte de problema que você nunca viu. Então, quando é só para fazer teste, tem que ser listas que são um pouco mais diretas e mais objetivas mesmo. Não pode ser aquelas que exigem extrapolações absurdas para você conseguir resolver. Né? Lista do Enem é para treinar. Pode servir de revisão, vez ou outra, mas é para treinar modelo de prova. É para treinar habilidade e competência. Né? As listas de revisão para fazer teste tem que ser coisa mais direta. Então você pode pegar... É aquela questão simples, né? Encontre o X. Pode até ser uma questão que tem um contexto, por exemplo, né? Dá um contexto e pede o X. Você tem que ter uma interpretação, mas não pode ser aquela questão que te pede 50 extrapolações para resolver a questão. Porque aí, às vezes, você até sabia o conteúdo da questão, mas você não conseguiu nem achar que era ele que você precisava. Desculpa te interromper, mas é só porque na minha cabeça veio muito esse termo. Então, assim, ver se eu estou entendendo certo. A matemática, a física, a química, o ITA não é esse lugar, né? A questão do ITA não é esse lugar do teste. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A maioria não. A maioria não. Pode até ter uma questão ou outra que é mais direta e tal. Mas, por exemplo, provas para quem gosta de fazer esse teste com provas de vestibular que são boas para fazer isso. Se você pegar as provas da UERJ, da primeira fase da UERJ, são questões mais diretas. Verdade. Você pega FATEC, que você acha muita questão por aí, é mais direta. Vai dar um contexto, vai dar um trem ali para você interpretar, mas vai mais direto no ponto. Agora, você vai pegar uma FUVEST, uma Unicamp, ela vai no conteúdo, mas vai pedir uma relação, às vezes, com outro conteúdo, uma interpretação maior. Então, para revisar, não é tão bom. Porque pode ser que você nem chegue no teste do conteúdo porque você não entendeu a questão. Um outro exemplo disso, a gente falou do Anki, né? O Anki é uma forma maravilhosa de você fazer teste, para ver se você sabe o conteúdo ou não. Mas tem gente que odeia. Então, o que você pode fazer? Lista de exercício. Lista de exercício, ponto. Sacou? Não precisa ficar fazendo um Anki, né? E aí o Anki também tem muita gente que usa errado. O flashcard, gente, é aquele negócio. Você tem que ler a pergunta tem que ser direta e objetiva, para e pensa na resposta e depois você olha. Tem gente que lê a pergunta, vira e lê a resposta. Aí fala assim, eu lembro da resposta. Pô, aí não. Né? Aí não. Sabe um negócio que é ótimo para você fazer teste? Para fazer revisão? Pega uma folha de papel, isso você vê muita galera falando aí na internet como fazer prática de lembrar, ou retrieval practice, né? Ou fazer recall, o pessoal chama de um monte de jeito. Fala um conteúdo aí que é muito importante da vida, da história, para o Enem. Brasil Império. Brasil Império, né? Aí um aluno quer revisar Brasil Império. Se ele não quer fazer Anki, se ele não quer fazer lista de exercício, pega uma folha de papel, caderno, ou lá no tablet, e sai escrevendo tudo que você lembra de Brasil Império. Brasil Império foi isso, foi aquilo, teve isso, teve aquilo, implicou em não sei o que, implicou não sei o que outro, e pá. Vai jogando, né? Que é o que a gente nas empresas, no trabalho, chama de fazer brainstorm, né? Vai botando tudo que você está tendo de ideia. Vai fazendo brainstorm do conteúdo. Esgotou? Pega o que você fez e compara com o seu caderno, compara com a sua apostila, compara com as suas anotações. E aí você vai fazer assim, ó. Eu lembrei disso, mas lá eu tinha mais coisas do que eu lembrei. Aqui, ó. Eu lembrei dessas duas coisas, mas eu tinha que ter lembrado dessas 4. Achou essas duas aqui que você não lembrou? Revisa. Estuda de novo. Então, isso, velho, Davi, isso é o que mais funciona. Só que é mais difícil que rever aula e reler texto.
Aí o povo não quer fazer, né? Aí a galera enrola. E aí é foda, bicho. Eu costumo, Natália sofre, inclusive. Não só a Natália, ontem, inclusive, eu vivenciei uma situação dessa com um colega de trabalho, né? Que eu fui na sala dos professores e aí eu fui falar com ele sobre um livro que eu estava lendo, e aí eu fui explicar rapidamente o livro. Mas eu não faço isso porque, sei lá, quero mostrar o que eu estou lendo para as pessoas. Eu faço porque eu preciso organizar o que eu estou lendo para que aquilo consiga ter um sentido no meu cérebro, na minha cabeça. Então, quando eu geralmente converso com qualquer pessoa, às vezes até fazendo um exemplo prático, quando eu faço um Reels, eu estou organizando a minha cabeça. Eu faço, olha, vou explicar para alguém isso, para que eu consiga ter isso bem organizado na minha cabeça. Que é uma técnica também que eu sei que é muito eficiente, que está vinculada a essa coisa, né? Você ensinar para alguém alguma coisa. Eu sei que, assim, é muito difícil um pai ou uma mãe, no café da manhã, querer que você explique para ele fórmula de aceleração. Mas você pode pensar, vamos imaginar, né, sua proposta de redação, você pode conversar sim com uma pessoa sobre ela, né? Talvez não reler necessariamente a sua redação, mas reexplicar ela para alguém. Isso que você falou da autoexplicação, né, é uma técnica de efetividade média, tá? E, gente, quando fala que é média, não quer dizer que você vai usar só o que é de alta, não. Você pode usar até... E, Davi, você sumiu. Mas pode continuar. Então, isso que você falou, Davi, chama autoexplicação, que é uma técnica de efetividade média, tá? Breno, então não vou usar porque a efetividade média não é alta. Não, bicho, pode usar de média também. Você tem que fazer um mix de tudo, dando preferência para o que funciona mais, né? Mas a autoexplicação, ela tem efetividade média e ela é ótima, né? Por exemplo, no seguinte aspecto. Você gosta de estudar de galera, né? Estudar em grupo? Pô, velho, combina de cada um estudar uma coisa e um explicar para o outro, né? Funciona maravilhosamente bem. E no que você está explicando, que você está pensando numa explicação, você vai você vai confrontar aquilo que você não entendeu tão bem. E vai ter a chance de reestudar. Eu faço muito isso que você está falando, Davi, por exemplo, quando eu estou lendo um artigo novo, quando eu estou lendo algum texto novo, sobre física, sobre aprendizagem, eu pego o celular, eu gravo um áudiozão para mim mesmo, num grupão que eu tenho de estudo, me explicando tudo que eu entendi, quais que foram todas as conclusões daquele material. Eu faço isso comigo mesmo, entendeu? Igual só que você faz com os outros, eu faço sozinho. Eu sou mais introspectivo. Então, assim, isso funciona maravilhosamente bem, né? Só que, de novo, o efeito teste, que é o que realmente funciona para aumentar a memorização, para facilitar com que você consiga recuperar as informações com mais facilidade, te coloca num lugar de desconforto. Porque ele te coloca num lugar onde você vai ver que, às vezes, você lembra menos do que você queria. E aí é aquele negócio, né? A gente optar pelo que gera mais desconforto exige uma maturidade, né? Emocional, intelectual muito grande. Porque o normal é querer, a gente não quer sofrer, né? Igual, por exemplo, eu sou professor de física. Muita gente odeia física, não é porque acha as coisas que a física estuda idiotas. É porque as pessoas não conseguiram aprender física. E como a física gera essa sensação ruim, porque a pessoa não aprendeu e ela está o tempo inteiro dando de cara com uma coisa que gera nela desconforto, ela fala, não vou nem estudar esse negócio não, deixa pra lá, não quero saber. Né? Eu pergunto isso muito em sala, eu falo assim, você não gosta de física porque você acha o que a física estuda estúpido? Não, os meninos sempre falam assim, é porque eu não consigo aprender. Porque lidar com desconforto é difícil. Então, quando a gente vai para essas técnicas de eficiência baixa, resumo, destacar, reler, reassistir, a gente está indo para um lugar confortável. Quando a gente vai para o teste, para o efeito teste, para a questão, para a prova, para flashcard, né? Quando a gente vai para autoexplicação, né? Explicar as coisas para os outros, a gente vai para um lugar que às vezes a gente se frustra. E o que às vezes faz a gente não querer fazer o que funciona é isso, né? E, Breno,
para a gente agora encerrar de vez, você falou um negócio aqui, que é o efeito teste e a palavra frustração. Por que eu vou conectar as duas coisas? Porque nós estamos aí no início de setembro, iniciozinho de setembro, ou seja, faltam 2 meses para a prova do Enem. Então, inclusive, salvo me engano, 2 meses exato, né, o dia que esse podcast for publicado. Vamos pensar nessa reta final, né? A gente tem ansiedade, a gente tem uma série de coisas aí, ó, mexendo com o estudante. Mas existe algum lugar, alguma estratégia em que a gente pode assumir da agora para frente, para a gente conseguir chegar lá no dia da prova um pouco mais confiante, né? Tem aí alguma dicasinha aí sua para nós, além de testes, obviamente? Dicas importantes, que é o que eu falo com os alunos do meu curso, os alunos que eu tenho presencial para a reta final. Primeira coisa é não fazer doideira. O que é fazer doideira? Tal matéria eu não aprendi direito, eu vou começar tudo de novo. Não existe isso. Que doideira. Acontece demais, tá? Acontece demais. Nossa, estou estudando história, não evoluí, vou começar do zero, porque eu não tenho... Não existe isso. Pelo amor de Deus. Segunda coisa, toda vez que você vê alguém falando de um método milagroso que vai resolver o seu problema no curto prazo, é mentira, tá? Agora é a época que vai aparecer gente querendo te ensinar como é que passou em medicina na USP, estudando só 3 meses pelo ChatGPT. Isso não existe. Terceira coisa, dorme bem, come bem, pratica atividade física. Sono de qualidade, atividade física e alimentação são absurdamente importantes para a sua saúde psicológica e, consequentemente, para o seu aprendizado. Gente surtada não aprende bem, né? Então, assim, é muito comum, chegando na reta final, a galera entrar naquela pira de tipo assim, vou estudar até meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e vou acordar às 6 de novo para a aula. Cara, isso não existe. Você tem que colocar o seu sono de qualidade como algo tão importante quanto o estudo de qualidade, porque de fato é. Se você dorme mal, você vai para a aula no outro dia cansado, você não presta atenção na aula, não aprende direito, chega em casa à tarde, você tem que estudar muito mais porque ficou coisa para trás. E você vai entrando numa bola de neve do caos, né? Então, de coisa importante, dormir bem, comer bem, praticar atividade física, colocar todas essas coisas como prioridade na sua rotina de estudo. Deixar de dormir bem, de fazer atividade física para fazer mais exercício e ver mais aula, não é uma boa coisa. Claro que na reta final... pode dar uma ativada aí de ansiedade gigante, né? Exatamente. É claro que na reta final, você abre um pouquinho de mão de sair um pouco menos, né? Mas não precisa ser caótico, assim, não precisa ficar, eu vou estudar todo dia de 8 da manhã à meia-noite. Isso é loucura, não faz isso, né? Outra coisa importante é ter uma boa estratégia de estudo e de revisão. Se você já está estudando desde o início do ano, entra num processo de revisão agora legal, fazendo boas questões dos conteúdos que você já estudou e cria uma regrinha disso daqui que eu estou testando, identifiquei tudo aquilo que eu não estou tão bem que eu preciso revisar. Vai só no que tem prioridade alta para a prova que você vai fazer, seja o Enem, seja um seriado, seja uma FUVEST, uma Unicamp, por aí vai, né? E é melhor você fazer bem feito aquilo que cai bastante, que é realmente relevante, do que você fazer mal feito tudo só para ter a sensação de que fez tudo. E é fácil achar isso, não é? É fácil achar isso. De novo, fazer mal feito tudo para ter a sensação de que fez tudo, mas fez mal feito, é procrastinação performática, né? Te dá um negócio que é uma delícia, tipo, vi tudo, mas viu mal feito, né? Então isso eu acho que são as coisas mais importantes, principalmente para essa reta final. Não fazer loucura, se cuidar bem, psicológica e emocionalmente, que isso influencia brutalmente nos estudos,
Lembrar que fazer teste é muito mais importante do que releitura, né, e do que rever aula. E lembrar que revisar todo o conteúdo é burrice. Por quê? Porque tem coisa que você já sabe, tem coisa que você já está bom. Você não precisa revisar isso. Você precisa revisar o que você não sabe, o que você não está bom e o que cai muito dentro do que você não sabe, do que você não está bom. E como é que você vai descobrir? Teste. Testando. Esse é o grande segredo, cara. E assim, não é como se fosse nada mágico e mega complexo, não. Mas exige aceitar lidar com essa frustração de, às vezes, pegar uma lista de questões de um conteúdo e ir mal nela, porque é um conteúdo que você não domina e tem que voltar. Né? Só que se você faz teste dos conteúdos, você acha o que você tem que voltar e o que não precisa. E aí vai nesse ciclo, vai nesse ciclo, vai nesse ciclo. Faz sentido? Demais da conta. Inclusive, assim, poxa, muito aprendizado, cara, muito mesmo. E eu, para encerrar assim, eu fico pensando, né, cara, como é que são as coisas, né? Esse tipo de conversa é um tipo de conversa que ele é primordial, cara. E não é só para o estudante de pré-vestibular, é para qualquer ser humano, porque a gente nunca para de estudar. Né? E por vezes a gente está ali numa pós-graduação, ou às vezes não está nem numa pós-graduação, às vezes você só quer começar alguma prática nova, um crochê. Você quer começar um crochê. E você está ali preso na videoaula do crochê, sabe? Sendo que você precisa pegar a linha, os negócios e tudo mais. Exatamente. Breno, queria te agradecer muito, cara, pela participação, pela disponibilidade. Tá? Assim, foi fantástico. Queria deixar esse espaço agora aí para você dar suas palavras finais, agradecimentos, beijo para a mãe, especialmente para a Xuxa. E se você tiver mais alguma dica final, fique à vontade. Gente, então, primeiramente, da visão, prazerzaço estar aqui com você, muito bom a gente gravar de novo alguma coisa junto depois de tantos anos, né? Verdade. Tô te esperando aqui em Belo Horizonte, inclusive, para a gente dar um rolê aqui em BH. E, pessoal, basicamente, eu vou finalizar com a mesma dica que eu dei no início, que é método pessoal não é... Experiência pessoal não é método de estudo, tá? Porque o que você mais vê por aí é gente falando, eu fiz e funcionou para mim. Pô, mas ela fez e funcionou para ela, mas como é que foi a vida dessa pessoa da hora que ela tá falando isso para trás, né? E isso faz muita diferença, né? Às vezes a pessoa que tá falando, eu fiz e funcionou para mim, fechei matemática no Enem. Aí ela vai te contar um jeito que ela estudou 3 meses ali antes da prova, mas ela não vai te contar que ela faz aula particular de matemática desde o 8º ano do fundamental e o ensino médio inteiro, sacou? Tem diploma de Kumon, aquela coisa toda. Pois é. Então, assim, eu já vi isso acontecendo. Então, assim, cuidado com isso, porque às vezes a gente tende a ser muito seduzido por métodos muito práticos e não é. O segredo tá todo aqui nesse episódio que a gente gravou, nessa ideia que a gente trocou. E tenha tranquilidade, estude. Se você ainda não desenvolveu a sua estratégia de prova, naquele sentido de por qual que eu vou começar, por qual que eu vou terminar, faça isso agora também, é um bom momento para fazer se você ainda não fez, né? Se você já tem uma estratégia funcionando aí ao longo do ano, evita de querer mudar porque você viu fulano que foi aprovado fazendo de outro jeito e você acha que você tem que fazer igual. Eu já vi muita gente que nessa reta final tenta mudar o que está fazendo porque viu fulano dizendo que outro jeito é melhor e a pessoa se estrepa inteira, né? Então é ter muita tranquilidade agora nesses processos, né? Exatamente. Pô, você é aluno aí do Genoma, tá com dúvida? Acha o Davi aí que ele te orienta antes de você fazer as loucuras, o suporte da escola. E assim, confie nos professores que te acompanham, na galera do seu colégio, na galera do seu cursinho, nos psicólogos, nos orientadores, né? E confie menos em maluquice que você vê na internet, que é o que tá cheio. E escuta de novo esse podcast tranquilo e se precisar trocar uma ideia, pode me achar aí nas redes sociais também, que eu te ajudo no que precisar. Isso aí, com certeza. Galera, inclusive, rede social do Breno tem muita coisa boa, tá, gente? Muita coisa boa. Professor de física é excelente. Conteúdo de física, conteúdo de aprendizagem, pode achar lá no Instagram, Insta do Breno. Insta do Breno, exatamente. Vou deixar aqui no arobinha aqui embaixo. Galera, é isso então. Queria agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam até o presente momento.
Aquela dica que eu sempre dou no final desses podcasts sobre o Enem, manda para o seu amigo, porque ele é seu amigo, acima de seu concorrente, ele é seu amigo. Então, por favor, compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe com seu papai, com sua mãe, com todo mundo aí que está inserido no ambiente educacional e que precisa estudar, né? Esse aqui, então, nem se diz, ele é sobre estudo. Então, eu queria dar um forte abraço a todos vocês. A gente se encontra nos próximos episódios que virão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.